Deixa eu insistir nessa questão da geografia do território. O que a geografia te ajuda a enxergar que muita gente não vê? Desigualdade como mapa, como rede, como dinâmica. Porque você fala de Cariacica, né? Mas na própria cidade de Cariacica, né? Nem estou falando no município, não, estou falando na cidade mesmo. Na própria cidade de Cariacica tem muita diferença de um bairro para outro. O que você vê assim para o nosso querido Euclério Sampaio, que seria bairros, áreas que deveria ter uma preocupação maior da prefeitura, que hoje você entende que está um pouco abandonada? Assim. Olha só, Cariacica ela tem uma característica que é uma cidade que muitas vezes os bairros quase que eles não se conectam. Você tem uma ideia? Se acontece uma coisa em Bela Aurora, por exemplo, Tanguá, Oriente, por exemplo, não está tão longe. As pessoas não têm noção do que aconteceu lá. Só sabe, sim, quando é uma coisa... Terrível isso, né? Terrível, quando é uma coisa... Esses bairros que são esquecidos, né? Então, assim, mas na questão não é nem a questão do esquecimento, é a questão geográfica mesmo da cidade. Porque Cariacica, ela é uma cidade que ela foi construída espontânea. Ela não foi planejada. A cidade nunca foi planejada no sentido de como é outro. E quem vai lá já percebe isso assim, né? A olhos vistos, né? Você vai em determinados bairros que a rua é um beco, na verdade. A calçada, ela tem 20 centímetros de largura, a calçada, porque as pessoas foram fazendo ocupações, e essas ocupações são ocupações irregulares, muitas vezes, né? Que, de fato, é algo que precisa, inclusive, regulamentar. Inclusive, a prefeitura tem feito um trabalho muito interessante nesse processo de regularização fundiária, que eu acho que é uma coisa também bastante interessante, que tem sido feito e que precisa ter. Cariacica, boa parte das pessoas não possuem o título não tem escritura dos seus imóveis. Não é porque eles não querem, porque é caro, às vezes, e é caro fazer uma escritura, né? Você, como advogado, sabe disso, é caro uma escritura, às vezes não trabalhoso, e é uma coisa que muitas vezes... Muito caro, realmente. Então, a prefeitura, nessa gestão, tem feito uma ação bem interessante com relação a isso, né? E outra questão, assim, muito complexa de Cariacica, a Cariacica está muito bem dividida. Se você observar, assim, você tem, do lado esquerdo da BR, no sentido de Ana, você tem Campo Grande, Bela Aurora, tem todos aqueles bairros ali, mas aí você também tem Padre Gabriel, você tem Castelo Branco, né, e outros bairros. Do outro lado, aí você tem Itacibá, você tem Porto Santana, você tem Flechal, tem Nova Rosa da Penha, e cada lugar desses é uma realidade, não é? E é uma realidade, às vezes, muito contrastante, né? Se você chegar lá Tá certo que tem mudado isso também, né? Mas se você chegar em determinados bairros de Cariacica, em determinado lugar, você vai ver nitidamente a própria arquitetura das moradias, você vai perceber que é um tipo de moradia que foi feito a partir dessa construção espontânea. As pessoas foram fazendo suas moradias de acordo com o que foi dando, de acordo com o que foi. Por quê? Porque não houve, ao longo do tempo, um planejamento nem sequer para tirar essas pessoas dessas condições, né? Então, isso é um fato. Embora tenha havido, como eu já disse, algumas evoluções. Por exemplo, na região onde eu trabalhava, né, agora não vou estar trabalhando mais lá, que é na chamada região 10, Cariacica, onde fica Bairro Operário, Novo Horizonte, ali havia, do lado do rio, havia moradias que as pessoas moravam em cima do rio. E quando chovia, era uma tragédia. Enchia o rio e as pessoas ficavam ilhadas nas suas próprias casas. A prefeitura, então, fez um projeto, construiu um centro, um condomínio, tirou todas aquelas pessoas e levou pessoas de outros lugares também que tinham algumas dificuldades com moradias, instalou lá, fizeram. Mas olha, isso demorou mais ou menos 12 anos para eles fazerem condomínio e colocar à disposição das pessoas. Então, assim, o poder público ele precisa ser mais ágil também na expectativa de fazer as coisas, né? Porque, imagina, a pessoa que estava em cima do rio, nós vamos fazer um condomínio, nós vamos tirar você daqui em cima do rio e vamos levar você para o condomínio está lá, ó.
E o condomínio pronto, mas você não podia mudar, porque não tinha o acesso. Então, assim, precisa ter um pouco mais de celeridade em certas coisas, né? Então, assim, por conta disso, há umas coisas. Agora, eu acho que a prefeitura de Cariacica tem feito, e eu acho que vai fazer mais, na minha opinião, por conta do lugar que eu moro, que é Campo Grande, né? Então, assim, precisa ser, e está sendo feito, estou dizendo que não está sendo, é a questão da mobilidade urbana. Precisa melhorar essa questão melhorar mais, né? Construir os viadutos que vai ser feito, quando fizer aquele viaduto ali em Alto Laje, vai melhorar muito, né? Mas precisa pensar também no viaduto mais adiante, lá para a região onde fica o Shopping Mochuara. Então, toda aquela região ali é uma questão de trânsito que ainda está dando alguns gargalos, né? E é claro que isso não vai se resolver da noite para o dia, nós esperamos que possa ser feito, a gente sonha com isso.